A criptografia ou os códigos sempre despertaram a imaginação das pessoas. Como você consegue criptografar um texto, uma mensagem ou um texto de tal forma que outras pessoas não possam lê-lo? Como você consegue codificar esses textos de forma que apenas certas pessoas a quem essas mensagens se destinam possam decifrá-los? Por isso, os códigos sempre desempenharam um papel importante na política, por exemplo. Em tempos de guerra, mas também em tempos de paz ou por serviços secretos, a criptografia é usada. Ainda hoje, existem códigos que são conhecidos, mas ainda não foram resolvidos. Isso soa estranho à primeira vista, porque deve-se supor que códigos conhecidos também foram decifrados, mas este não é o caso. Apesar das tecnologias mais recentes, os códigos que apresentaremos em nosso vídeo hoje ainda não foram decifrados. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Cifra de Bale. Thomas Bale era um garimpeiro americano. Em 1819 e 1821, ele teria escondido cerca de 1.320 quilos de ouro, 2.313 quilos de prata e joias no estado americano de Virgínia. Bales deixou 3 folhas de números. A chave do código era a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Para fazer isso, Bales numerou as palavras. O número representava a primeira letra da palavra respectiva. Na primeira página está onde Bale enterrou o tesouro. Na terceira página, deve haver informações sobre quem deve receber o tesouro. Estas 2 páginas, ao contrário da segunda página, não puderam ser decifradas até hoje. A segunda página descreve o tipo de tesouro. Ainda não está claro hoje se as cifras de Bale são realmente codificações ou se é uma piada. Afinal, a segunda página poderia ser decifrada, mas as outras 2 páginas, não. Criptos. Criptos é uma escultura do Serviço Secreto dos Estados Unidos, da CIA. O Serviço Secreto fez com que esta escultura do artista James Sandburn fosse instalada em suas novas instalações em Langley, Virgínia, em 1990. Sandburn deixa 4 mensagens secretas na escultura. Um funcionário da CIA conseguiu decodificar 3 dessas mensagens. O 4º código ainda não foi resolvido. A 4ª mensagem consiste em 97 letras. Inúmeros criptologistas tentaram descriptografar nos últimos anos. Com o passar do tempo, Sandburn deu 3 dicas para decifrar. As letras decodificadas na posição 70 a 74 resultam na palavra UR. As posições 64 a 69 contêm as letras NYPVTT no código. Lá você pode ler a palavra Berlim decodificada. A nota final refere-se às cartas 26 a 34. Aqui, Sandburn dá referência a Nordeste. Aliás, o artista afirma que a queda do Muro de Berlim teve uma influência decisiva no desenvolvimento da codificação. Apenas Sandburn e o ex-diretor da CIA, William Webster, têm a chave para decifrar criptas. Ele recebeu as palavras-chave para decifrar o código de Sandburn na inauguração da criptografia. A mensagem totalmente traduzida também estava no envelope com as chaves. Inscrição de Shugborough. Esta inscrição consiste apenas nas 8 letras OUOSVAVV, entre as letras D e M, ligeiramente inferiores. Elas estão gravadas no monumento a Pastor em Shugborough Hall, em Staffordshire, Inglaterra, e até hoje o texto não foi decodificado. Peter Shoemakers criou o relevo em que as letras são gravadas em nome da família Anson. Abaixo do relevo que mostra os pastores da Arcádia está a inscrição de Shugborough. Até o momento, não se sabe o que as letras significam e por que a mensagem está dividida em 2 linhas. Também não se sabe porque cada letra é seguida por um ponto, exceto pelo V no final da linha superior. O tipo de criptografia também é desconhecido até hoje. Muitos cientistas concordam que a inscrição é provavelmente latina. No entanto, há grande discordância sobre o que isso significa. Cifra da HPF. Este criptograma foi publicado em 1939 por Alexander WPF, em um livro criptográfico. Inúmeras pessoas tentaram resolver esse quebra-cabeça. Até o momento ninguém conseguiu. A cifra da HPF consiste em 79 números de 5 dígitos. Inúmeras tentativas foram feitas para descobrir o que esses números representam e qual método de criptografia da HPF usou. Até agora, sem sucesso. O Homem de Somerton. Ele é um homem morto desconhecido que, quando foi encontrado, trazia no bolso um bilhete que ainda não foi decifrado.
O homem de Somerton foi encontrado morto em 1º de dezembro de 1948 em Adelaide, Austrália. Ele apareceu na praia da cidade na noite anterior e morreu nas primeiras horas de 1º de dezembro de um veneno desconhecido. Nem seu nome, nem sua origem puderam ser esclarecidos. Ele carregava um pedaço de papel com as palavras Taman Shud. A pesquisa mostrou que o homem parecia europeu e usava roupas feitas nos Estados Unidos. As roupas eram de alta qualidade. O homem estava bem arrumado. Os pés mostraram peculiaridades. Os dedos dos pés eram pressionados uns contra os outros, como uma cunha, como uma dançarina ou uma pessoa que geralmente usava sapatos pontiagudos. Como um cavaleiro. Exteriormente, o homem não tinha ferimentos. Os órgãos internos mostraram sinais de intoxicação. No final de janeiro de 1949, uma mala marrom foi encontrada na estação ferroviária de Adelaide, que continha as mesmas peças de roupa que o falecido desconhecido usava. Em abril do mesmo ano, extensos exames do corpo foram realizados novamente. Os investigadores também encontraram um pequeno pedaço de papel cuidadosamente enrolado com as palavras Taman Shud impressas nele. Foi arrancado de um livro. As palavras são uma expressão persa que significa fim ou fim. Em exames anteriores, o bilhete havia passado despercebido por estar em um pequeno bolso da calça, também costurado por dentro. O livro foi encontrado. Era uma coleção de poesia persa. Faltava um trecho de um poema, exatamente a peça que o morto desconhecido tinha no bolso da calça. Havia uma nota manuscrita na parte de trás da capa do livro, que parecia um código. Além disso, um número de telefone foi escrito à mão no livro. Pertencia a uma enfermeira que morava perto de onde o corpo foi encontrado. No entanto, ela afirmou que não sabia nada sobre o morto ou o caso. Ela sabia sobre o título do livro, no entanto. Ela disse que já teve um tal volume de poesia, mas ela o teria dado. Essa informação acabou sendo verdade. Cifra do assassino do signo do zodíaco. Esta criptografia também é conhecida como Código do Zodíaco. Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. Assim começa a primeira das 4 mensagens criptografadas do serial killer Zodiac. Há evidências de que ele assassinou pelo menos 5 pessoas depois de 1966, mas ele mesmo afirma ter matado pelo menos 37 pessoas. Nas décadas de 1960 e 70, o Zodiac Killer cometeu seus assassinatos no norte da Califórnia. Ele deixou várias pistas, incluindo mensagens criptografadas que, no entanto, não puderam ser descriptografadas nem mesmo por especialistas. The Zodiac Killer enviou um total de 4 códigos para o San Francisco Chronicle, do final de julho de 1969 ao final de junho de 1970. Ele relatou seus crimes em cartas anexadas. O primeiro código pode ser descriptografado após uma semana, mas então demorou 51 anos antes que a segunda criptografia pudesse ser quebrada. Foi só em dezembro de 2020 que os decifradores de código finalmente descriptografaram o segundo código com a designação Z340. Os códigos 3 e 4 ainda não foram descriptografados. Isso também se deve ao fato de que essas cifras são tão curtas e, por isso, muito mais difíceis de se resolver. Notas criptografadas de McCormick. O agressor sexual americano e suposto mensageiro de drogas Rick McCormick foi encontrado morto em 30 de junho de 1999 em um campo de milho, no condado de St. Charles, em Missouri. Até hoje, seu assassino não foi capturado. 2 notas criptografadas manuscritas foram encontradas nos bolsos do homem morto. Ainda não foram decifradas. McCormick foi visto com vida pela última vez por um trabalhador do posto de gasolina em 27 de junho de 1999. De acordo com a medicina legal, esse foi o dia em que ele morreu. Quando ele foi encontrado morto, 3 dias depois em uma área remota, seu corpo estava tão deteriorado que os patologistas não puderam mais determinar a causa da morte. No entanto, eles encontraram 2 pedaços de papel no corpo, em que combinações criptografadas de números e letras foram escritas. Depois que nem os especialistas nem o FBI conseguiram decifrar as notas, elas se tornaram públicas em 2011, mas também não teve sucesso. Até hoje, as inscrições nas notas não puderam ser decodificadas. É questionável se McCormick fez as anotações ele mesmo, já que, de acordo com sua mãe, ele só conseguia escrever seu próprio nome. Dorabella. A cifra Dorabella é uma carta codificada do compositor Edward Elgar para a Dona Penny. A mensagem secreta consiste em 87 caracteres que Penny nunca foi capaz de decifrar. Os personagens estão distribuídos em 3 linhas.
Eles parecem consistir em 24 símbolos. Cada símbolo parece consistir em 1, 2 ou 3 semicírculos. Todos os símbolos são orientados em uma das 8 direções. Na terceira linha, há um pequeno ponto atrás do quinto símbolo. Dora Penny era uma amiga do compositor, 17 anos mais jovem. Edward Elgar e sua esposa Alice eram amigos da madrasta de Dora. No verão de 1897, eles passaram alguns dias com a família Penny. Ao voltar para casa, Alice Elgar escreveu uma carta de agradecimento à família Penny. Edward Elgar incluiu a mensagem criptografada com esta carta. No verso, ele escreveu Miss Penny a lápis. Até o momento, a criptografia Dorabella não pôde ser resolvida. Cifra de barras de ouro chinesas. A origem dessas 7 barras de ouro chinesas da década de 1930 é tão desconhecida quanto as inscrições criptografadas, que ainda não foram decodificadas. Supostamente, essas 7 barras de ouro foram entregues a um general chinês, Wang, em Xangai, em 1933. Eles parecem representar certificados de metal. Parecem estar relacionados a um depósito em um banco dos Estados Unidos. Imagens, caracteres chineses, uma espécie de escrita e criptogramas em escrita latina podem ser vistos nas barras de ouro. Que significado tem essas barras de ouro? O que realmente pode ser visto e lido nelas? Tudo isto permanece um grande mistério não resolvido até hoje. O manuscrito Voynich. O Voynich é um documento manuscrito da Idade Média em uma escrita que ainda é desconhecida hoje. Numerosas tentativas de descriptografia não tiveram sucesso. Até hoje, nem é mesmo certo se o texto do manuscrito reproduz conteúdo significativo. O manuscrito consiste em 246 páginas de texto. As folhas individuais são tão grandes que foram dobradas várias vezes, e o livro também tem versos. No manuscrito, também há ilustrações que sugerem assuntos botânicos, astronômicos e anatômicos. Eles foram feitos com muito cuidado. No entanto, como o conteúdo textual é desconhecido, as imagens e seu significado são pura especulação. Esses foram nossos exemplos de códigos que ainda não foram resolvidos. Você já ouviu falar desses códigos antes? Resolver códigos pode ser uma tarefa muito emocionante. Você tem alguma ideia do que pode estar por trás de um ou outro criptograma? Ficaremos felizes em receber seus comentários.